na Gargarejo, do último show antes do fim da formação clássica. Passei toda a energia positiva possível. É o que abre o capítulo 10 aqui, ó. Acho que vamos no capítulo 10, vamos passando da metade do livro já, gente. Vamos ler o 10 aqui e depois eu tenho que parar aqui porque tem uns trampos para fazer aqui, tá bom? Mas já passamos da metade do livro, é capaz que a gente acaba hoje ou amanhã, se Deus quiser. Vamos aí, capítulo 10. Deixa eu tomar uma água aqui. Desculpa. Com a reforma do apartamento novo ainda em andamento, quando chegamos da lua de mel, o jeito foi continuar morando com os meus pais no meu endereço pré-casamento. O Alê se sentia muito à vontade com a minha família e a convivência foi bastante harmoniosa. Como eu ainda estava na faculdade e só chegava no início da tarde, era minha mãe quem acordava o Alê para almoçar. Ela fazia questão de preparar tudo o que ele mais gostava, principalmente a bacalhoada, e de sobremesa não podia faltar brigadeirão ou a torta de limão da dona Sônia. Ele amava os paparicos da sogra e se sentia completamente em casa, mesmo quando meu pai queria puxar conversas aleatórias sobre pessoas que o Alê não conhecia e assuntos sobre os quais ele não tinha domínio. Era uma dinâmica gostosa, um clima muito amistoso de família. Já estávamos ficando mal acostumados com todo aquele mimo quando nosso apartamento enfim ficou pronto. Estávamos, finalmente, debaixo de um teto que podíamos chamar de nosso, com muito orgulho. O Alê, como eu, veio de uma família que enfrentou problemas com moradias e dificuldades financeiras. Por vezes, acabou despejadas. Essas coisas deixavam marcas na gente. A música Confisco veio de uma dessas experiências. 10 horas da manhã, a companhia tocou e o oficial de justiça logo ele avisou. Foi exatamente assim que aconteceu no apartamento em que ele morava com o irmão Fabinho antes de se mudar para aquela kitnet em que a TV pegou fogo. Mas, como um alquimista, ele conseguia transformar toda essa sua experiência, por piores que fossem, em ouro. Ser dono da própria casa e dar um lar aos seus familiares era questões de honra que ele já podia arriscar da sua lista de desejos. Estava feito. Apesar de já termos morado junto antes, a experiência de montar a casa nova foi diferente. Dessa vez, escolher os móveis, eletrodomésticos, lençóis, toalhas, talheres e cada detalhe significava construir cada pedacinho do local onde passaremos muitos anos felizes. Era um apartamento grande, com espaço suficiente para que o Alexandre tivesse um lugar só para ele, onde pudesse guardar seus discos, equipamentos de skate, compor e fazer tudo o que quisesse. Com isso em mente, providenciei a montagem do seu escritório. Prateleiras próprias para guardar CDs forravam as paredes com discos de todos os gêneros, do reggae de Bob Marley ao hardcore de suicidal tendências, passando pelo Red Hot Chili Peppers e o hip hop Hantu Clan e até Raul Seixas. Na parte inferior ficava uma bancada larga que funcionava como mesa, com telefone, agenda, caderno e canetas de prontidão, e que se estendia com mais armários. Um quadro de metal com algumas fotos presas por imãs ficavam à frente à mesa, e uma cadeira confortável completava a mobília. Também tinha um espaço para seu altar, com os santinhos, fotos, frases de fé e coisas que ele mesmo escrevia. Isso não poderia faltar, de jeito nenhum. Ele adorou cada detalhe e passava grande parte do dia naquele ambiente. Falava ao telefone, recebia os amigos, lia e, principalmente, escutava música e compunha. Muitas coisas bacanas foram criadas ali. Incontestáveis sucessos de Charlie Brown. A finalização do roteiro de O Magnata, o roteiro de outro filme, O Cobrador, que não foi terminado, e tudo o que ele imaginava fazer. Para nos ajudar na nossa nova rotina, por indicação da Tânia, irmã do Alexandre, tivemos a imensa sorte de encontrar a Lúcia, que fazia a casa funcionar de verdade. Ela aprendeu com a minha mãe a preparar os nossos pratos favoritos e não cuidava só da casa. Tinha um carinho especial por nós dois e era recíproco. Por 10 anos ela esteve ao nosso lado.
Não consigo imaginar nossa vida sem ela naquele período. No ano seguinte, mais uma vez no dia do meu aniversário, parecia que as novidades dessa data tinham se tornado uma tradição. O Ale quitou nosso apartamento e o que foi muito comemorado. A sensação de ter conquistado algo com o que sonhávamos e lutávamos por tanto para alcançar era muito orgulho, principalmente por entender todo o simbolismo e a importância dessa aquisição. A vida em comum nesse apartamento era muito boa, tranquila. Aos poucos fomos construindo nossa rotina. Eu ainda estava na faculdade e todos os dias ia a São Paulo e voltava de lá de van com os outros estudantes. Acordava às 4h45 para me arrumar e fazer aquela viagem até o Senac. Era desgastante, eu estava sempre cansada e dormia muito pouco. Ele começou a ficar preocupado, não porque houve algo anormal com a minha rotina, mas porque sempre teve um cuidado imenso comigo e queria que eu ficasse um pouco mais segura e confortável, ganhando algumas horas a mais de sono. É aí que entra em cena o Kleber Atala, contratado para ser meu motorista, que me levava à faculdade e me trazia de lá todos os dias, assim como a Lúcia. Ele acabou nos acompanhando pela vida e criando um laço de amizade forte com a Lei e comigo. Mesmo depois de formada, ele continuou com a gente, levava o Ale aos compromissos e me acompanhava sempre que precisava. O tempo corria numa fluidez que poucas vezes eu sentia na vida. O Charlie Brown Jr. conseguia sua trajetória ascendente e o Ale estava realizado, mas nunca acomodado. Ele possuía um arsenal de energia criativa inesgotável e estava sempre com a cabeça no próximo projeto que ia criar. E eu, muito feliz com a minha faculdade e continuando a ajudar o Ale com os assuntos da banda, mesmo sem os nossos horários baterem muito. Ele era uma pessoa essencialmente noturna. Tudo funcionava numa boa, e a nossa sintonia nesse período estava melhor do que nunca. Isso era uma das coisas especiais da nossa relação. Nossa ligação, quase telepática, algo forte que não conseguíamos explicar pela lógica, era comum eu pensar em algo, ter aquela vontade de contar para o Alê, e ao ligar para ele, ele descobrir que ele estava pensando na mesma coisa, e vice-versa. Uma vez eu estava na estrada, voltando da faculdade com o Kleber, quando comecei a pensar muito no Alê. Me deu uma saudade do nada, uma vontade imensa de vê-lo. Eu sabia que ele estava indo a São Paulo para uma reunião junto com o nosso advogado e amigo Maurício Cury. E então de repente eu falei: Kleber, dá uma ligada pro celular do Maurício. Quando o Ale pegou o telefone, a primeira coisa que ele disse foi: Ai, Grazi, eu estou pensando tanto em você, onde você está? E naquele momento percebemos que estávamos exatamente no mesmo ponto da rodovia Imigrantes, apenas em sentidos diferentes. Paramos os carros, cada um do seu lado, e como a estrada estava tranquila, saímos correndo para nos encontrar. Nem havia muito o que dizer, a nossa comunicação continuava a fazer aqueles abraços apertados e beijos. Era muito sintonia, algo inacreditável e belo que a gente compartilhava. Quando o Ale chegava das turnês, geralmente nas manhãs de domingo, era sempre um momento de alegria. Eu mantinha a tradição de correr para a porta gritando "Tiri!" e ele, por mais cansado que estivesse, largava as malas e me abraçava falando o mesmo. Todo feliz, aquelas bobeiras de casal. Por mais ridículas que pudessem parecer, mantínhamos o clima lúdico e muito terno. Os almoços do dia eram sempre especiais. A frase "comidas do mundo" era o código que sinalizava que ele queria comer muitas coisas diferentes. Então, eu acabava pedindo para entregar feijoada, peixe, lasanha, etc., que vinha de restaurantes diferentes. A nossa mesa ficava parecendo um banquete, um exagero mesmo, mas sobrava pouquíssima coisa para o dia seguinte. O moço era bom de garfo, e eu acabava indo no embalo. Compartilhar uma refeição, para mim, ainda é a melhor coisa que podemos dividir com alguém. A banda seguia estourada em todas as rádios do país, e fazer qualquer atividade na rua já era algo muito difícil. O Ale sempre lidou com muita habilidade com a sede dos fãs, mas havia momentos em que ele queria fazer alguma coisa, como andar de skate de maneira mais tranquila. Certo dia, passando de carro por uma rua do bairro da Vila Matias, em Santos, o Ale avistou um terreno grande com uma placa de aluga-se. Não pensou duas vezes e em poucas semanas começava ali a obra que viria a se transformar no Chorão Skate Park, o lugar dos sonhos que ele vinha idealizando havia algum tempo. A pista foi pensada inicialmente como um local particular, mas algum tempo depois ele decidiu abrir ao público. O projeto foi feito sob medida para proporcionar as melhores manobras de skate. Tinha um bowl gigante, rampas, corrimões e bastante espaço para pegar velocidade.
Uma mini lanchonete, banheiros e arquibancadas proporcionariam conforto para quem estava só visitando ou acompanhando algum atleta. Na parte de cima seria construída uma pequena recepção, um espaço para um escritório e a cereja do bolo, um estúdio enorme para os ensaios da banda. Falando em Charlie Brown Jr., eles não lançavam um disco só de inéditas havia 2 anos, desde Bocas Ordinárias, de 2002, que teve hits importantes como Papo Reto, Prazer é Sexo, o Resto é Negócio, e Só por uma Noite, que entrou na trilha do seriado Malhação da Rede Globo. Desde então, o único CD havia sido Acústico MTV, que foi muito bem recebido pelo público e resultou em mais um disco de platina para a coleção. Numa época em que a facilidade de o artista comercializar suas músicas via streaming ainda não existia. Então, em junho de 2004, é lançado Tamo Aí na Atividade, que trouxe o Rick Bonadio de volta à produção da banda e manteve a tradição de gerar vários sucessos, como Champanhe e Água Benta, Longe de Você, O Lixo e o Luxo e Eu Vim de Santos, Sou Charlie Brown. Mesmo tendo nascido e vivido em São Paulo até boa parte da adolescência, o Ale acabou adotando Santos como a sua cidade. Era com orgulho que ele falava em entrevistas durante o show pelo Brasil afora. Santos me deu coisas mais importantes da minha vida: o meu filho, a Grazon e a minha banda. A paixão pela cidade logo se estendeu ao time de futebol local, mesmo que no início eu tenha forçado um pouco para isso acontecer. Quando nos conhecemos, eu era aquela garota tipicamente santista que andava de bicicleta, pegava a onda e, é claro, torcia para o Santos Futebol Clube. Uma das primeiras perguntas que eu fiz a ele no começo de tudo foi: "Para que time você torce?" E ele respondeu meio sem jeito: "Olha, na verdade eu nem curto muito futebol. Acho chato, mas o pessoal da minha rua lá na zona norte de São Paulo gostava do Corinthians. Tenho o maior respeito pelos torcedores desse time e pela história, mas ter um namorado corintiano é tudo o que uma santista fanática não precisa." Determinada a mudar aquela situação, disse que agora que ele morava em Santos, seria mais legal acompanhar o time da cidade. Falei do Pelé e de toda a tradição e glórias do meu alvinegro, querido. E ele foi se identificando com aquela personagem e história. Começou assim devagarinho minha lavagem cerebral para o Ale curtir mais futebol e torcer para o Santos, e deu muito certo. Quando casamos, era aquela época mágica em que o Santos tinha Robinho e Diego dando show de bola em cada partida, e ficou fácil para ele se converter de vez e passar a se identificar como um torcedor de verdade. A relação entre o Ale e o time acabou se estreitando cada vez mais, e passamos a frequentar junto a Vila Belmiro, sempre que possível, e a participar de alguns eventos relacionados ao clube, como o retorno de Robinho ao time, com direito ao show do Charlie Brown. O ano estava movimentado, com muitas coisas boas acontecendo para nós dois, mas algumas outras surpresas não muito agradáveis estavam à espreita para desafiar nossa capacidade de superar grandes desafios. Em maio, o Charlie Brown Jr. partiu para uma turnê mundial, que se tornou decisiva na história da banda e causou um impacto definitivo em nós dois. Os shows começaram nos Estados Unidos, com apresentações em Miami, Boston e Nova York, cidade em que já se transformava no nosso destino preferido. Foi lá, anos antes, que conhecemos o Marquinhos, o Jorge e o Fabrício, 3 brazucas que moravam na cidade e que se tornariam nossos amigos e também parceiros musicais do Alê. Os shows nos Estados Unidos foram marcados pela mesma energia que o Charlie Brown costumava ter. O público, formado basicamente por brasileiros que moravam lá, piravam com a oportunidade de poder curtir um show da banda ao vivo e devolvia tudo na forma de muito carinho. De lá, partimos para o Japão. A expectativa de conhecer aquele país tão diferente tirou o nosso sono no voo, mas fomos recompensados por uma incrível coincidência. O filme exibido no avião era Encontros e Desencontros, da Sofia Coppola, que ainda não tinha chegado ao Brasil e cuja história se passava exatamente na próxima parada, Tóquio. Tanto a Lê quanto eu tínhamos fascinação por aquele lugar, pela cultura milenar, pela moda muito louca que rolava por aquelas bandas. Ficamos grudados naquela telinha minúscula do avião até o filme acabar, observando cada imagem e informação que nos inspiravam demais. A banda também tinha shows marcados em Nagoya, cidade em que havia uma grande colônia brasileira. Nós piramos naquele país,
Era muita novidade que encontrava em nossas retinas e que a gente tentava assimilar da mesma velocidade. Comprei revistas de modas, roupas, brinquedos e todas aquelas bugigangas que a gente adora porque são diferentes. Tenho até hoje das minhas duas bonecas. Blight, que muda a cor dos olhos e, por assustarem as crianças, agradaram mais aos adultos ao que eles passaram a colecionar versões variadas dos brinquedos, que acabou se tornando cult. Visitamos Harajuku, bairro de Tóquio, famoso por concentrar jovens com aparências exóticas, artistas de ruas, dançarinos e algo que ainda não era nem um pouco comum por aqui: pessoas vestidas como personagens de desenhos, com roupas diferentonas e cabelos de todas as cores que se podem imaginar. Andando ao lado de executivos e executivas, eu me lembro da gente correndo atravessando o famoso mega cruzamento de trânsitos de Crossing para comprar um guarda-chuva daqueles transparentes, porque começara a chover. A limpeza das ruas também foi algo que nos impressionou, assim como a organização de tudo, a educação do povo local e o respeito e a gentileza com que éramos recebidos em cada lugar, simplesmente maravilhoso. À noite, o show aconteceu numa casa lotada de brasileiros e descendentes de japoneses que agitavam muito e cantaram junto cada sucesso da banda. É sensacional ter a chance de conhecer outras culturas em detalhes. Em Tóquio, uma cidade envolvida pelas mais alta tecnologia, ainda existem ruelas em que, entre uma casa e outra, vimos minúsculos altarzinhos com flores e pequenas imagens. Ficamos tocados com a delicadeza daquela fé discreta. Foi inesquecível, mas depois de alguns dias na cidade, era hora de seguir. Nosso meio de transporte até Nagoya foi o trem-bala, uma máquina silenciosa que te leva para vários lugares na metade do tempo de um trem normal. Durante o caminho, o Monte Fuji vai se revelando e deixa a viagem ainda mais especial. Depois de instalados, saímos a pé pelas redondezas do hotel. É claro que o tempo todo a lei estava com skate nos pés. Visitamos o Castelo de Nagoya, uma construção maravilhosa de 1612 que teve à sua volta um fosso onde nadam os maiores carpas que já vi na vida. Nessa época, o fotógrafo Duda Santos viajava com a gente e registrava tudo. O show estava lotado e mais uma vez a performance foi incrível. Quando os primeiros acordes saíram da guitarra do Marcão, o público explodiu. Parecia que estava no Brasil. A música e o groove derrubavam qualquer barreira. Seguimos para a nossa próxima parada, a Europa. Começamos por Londres, onde passamos 3 dias. Infelizmente, por uma confusão do produtor local, os shows acabaram não acontecendo por falta de divulgação nos meios de comunicação. Entre outros problemas, aproveitamos o tempo livre para caminhar pela cidade, conhecer alguns lugares históricos e andar de skate. Estávamos hospedados na Grosvenor Square, em Mayfair, uma das áreas mais chiques de Londres. E é claro que fizemos questão de seguir a tradição inglesa do famoso chá das 5. Pesquisamos um local bacana e lá fomos nós. Sentamos numa mesinha redonda delicada e tomamos nosso chá com direito a todas as delícias que a gente podia imaginar. Desde as incríveis tortinhas de doce e biscoito até o sanduíche de pepino, um clássico britânico. Era engraçado ver como os ingleses, com um jeito bem conservador, olhavam para nós e principalmente para o Alê. Ele não mudava a forma de se vestir porque iria nesses ou naquele lugar. Camiseta com estampa de skate e calça larga era uniforme. Logo percebemos que isso deixava aquele povo meio chocado. A gente acabava se divertindo muito com isso e tirava a maior onda. Vou mostrar a foto para vocês aqui, ó. Um dos muitos altares que o Alexandre teve ao longo da vida. Ó, dos altarzinhos que ele fazia, ó. Galera do Instagram. Tem alguém falou no chat aqui, ó. Desculpa atrapalhar, mas eu quero saber onde você comprou o livro. Eu comprei na Amazon, Godzilla, mas vou terminar de ler acho que hoje ou amanhã. Se você quiser eu posso te enviar ele. Pode ser?
Só me chama no Instagram, não sei se tem no Instagram. Me chama aí que eu te mando. Você é de São Paulo? Se for de São Paulo, eu te mando ele. Beleza? Vamos continuar aqui, tá? Portugal, onde já tinha tocado antes no Festival Sudoeste em 2002, era o nosso próximo destino. A banda tinha shows marcados nas cidades de Porto, Évora e Lisboa. Nas primeiras duas cidades, os shows aconteceram em lugares pequenos, mas não foram menos memoráveis. Além dos brasileiros que moravam no país, o público português se identificou demais com o som do Charlie Brown e marcou presenças nos shows. Mas foi na capital portuguesa que a banda fez uma apresentação antológica, na primeira edição do Rock in Rio Lisboa, que teve nomes importantes como Foo Fighters, Paul McCartney, Evanescence e Peter Gabriel. A gente dividiu o camarim com o grupo americano The Rock Kings of Leon, bem antes deles estourarem mundialmente com o sucesso Sex on Fire, ou Lose Somebody. Lembro-me de falar rindo para o Alê. Olha a cara do vocalista observando a gente. Não sei se estamos fazendo muita bagunça, falando alto como os bons brasileiros, mas Caleb Fowling parecia abismado com a nossa informalidade e com o assédio dos fãs ao Charlie Brown. Parecia que ele pensava, quem são esses caras? O Alexandre estava nas nuvens. O show do Charlie Brown não decepcionou e botou a galera para pular. Percebemos que muitos portugueses já cantavam as músicas e curtiam o som com convicção. Quanta satisfação era ver o resultado do trabalho da banda dando frutos. Não só em outro país, mas em outro continente. Curtimos cada minuto daquele dia, e o Ale dizia que agora só faltava ele cantar no Rock in Rio no Brasil, o que infelizmente nunca chegou a acontecer. Estar em Lisboa era um motivo a mais de alegria para o Ale. O reencontro com a irmã mais velha, Kátia, que morava na cidade havia muitos anos e que ele não a via fazia tempo. Foi emocionante testemunhar esse reencontro. A banda voltou ao Brasil depois do show, mas eu e o Ale estendemos a nossa estadia por mais alguns dias, e a Kátia nos acompanhou durante todo o tempo. Ela nos levou a vários lugares bacanas, desde praias maravilhosas no litoral, como também os típicos restaurantes portugueses. Impossível esquecer as comidas deliciosas, o melhor bacalhau com couve do mundo e o incrível queijo cremoso que é produzido na Serra da Estrela. Acho que todo mundo deveria ter o direito de experimentar isso na vida. Apesar do êxito na turnê e todo o entrosamento em cima do palco, fora deles as tensões entre a banda continuavam a crescer e uma hora de descontentamento permeou toda a convivência durante a viagem. Cada um ficava no seu quarto antes e depois dos shows, com poucos momentos de confraternização. Aproximavam-se o ápice daquela situação com o começo que começou com uma briga na sala do nosso antigo apartamento em São Paulo. O Ale tinha dificuldade de lidar com as coisas que o contrariavam. Ele era cabeça dura. Eu contemporizava, citava a inevitável lei da física que diz que uma força aplicada em determinado sentido sempre gera uma força contrária. O melhor seria resolver qualquer diferença de maneira mais calma. Quando a sua liderança era exercida com bom senso, tudo corria de forma mais tranquila. Mas, ariano que era, não contava até 10 e acabava explodindo impulsivamente. Ele não era o único com uma personalidade forte, e eu sabia que uma hora ou outra as coisas poderiam desandar e virar uma treta grande. Por um lado, tudo parecia bem, a química que eles criavam tocando junto ainda estava lá. Cada um conquistava o seu espaço no meio musical, estavam ganhando um bom dinheiro, mas havia todo o desgaste que já vinha acontecendo e aquelas consequências negativas da fama. Com a falta de privacidade, a interferência de pessoas de fora que davam palpites demais e as cobranças autoimpostas. A situação estava tão tensa que todos se irritavam com coisas bobas, cotidianas, muitas vezes para evitar desentendimentos com outros integrantes. O Ale pedia uma van e camarim separados. Naquele momento, cada um dos caras tinha sua turma. Eu morria de medo que a banda acabasse. Não apenas pelas nossas seguranças financeiras, mas principalmente pela sanidade do Ale. Ele sempre dizia que a vida dele era 100% Charlie Brown Jr. E era a mais pura verdade. Do momento em que acordava até a hora que conseguia dormir, ele respirava o grupo. O problema é que o Ale cobrava a mesma postura dos outros músicos. As pessoas enfrentam as coisas de maneiras diferentes.
E entre os desgastes daquela convivência tão intensa e o jeito mandão do Alê, cada um já começava a pensar num novo projeto. O Pelado, por exemplo, abriu uma casa de música eletrônica e virou DJ nas horas vagas. Na minha opinião, ele tinha todo o direito de fazer o que quisesse, mas aquilo incomodou muito o Alexandre. Ele achava que a dedicação dos integrantes tinha que ser exclusivamente ao Charlie Brown Jr. Cheguei a ouvir muitas queixas dos outros músicos, inclusive a de que eles se sentiam empregados e não parceiros do Alexandre. Toda a ideia da banda e a identidade realmente vinha da cabeça do Alê, e nos momentos mais tensos ele se valia disso. Costumava dizer que era o dono de tudo, mas no fundo sabia muito bem a importância daquele grupo, de como cada um dos meninos era indispensável para o Charlie Brown Jr. No meu papel de conciliadora, pedi a ele que estivesse mais cuidado no trato com as pessoas. Ele me dava razão e dizia que ia se policiar mais. Porém, quando o nervoso batia, não conseguia se controlar e algumas vezes acabava sendo mais duro do que precisava. O jeito do Alê era difícil de entender e muitas vezes truculento, mas era o modo dele cuidar das coisas mais importantes da vida. Alguns integrantes se ressentiam até mesmo de dar atenção aos fãs, de dar atenção que os fãs. Não. Alguns integrantes se ressentiam até mesmo da atenção que os fãs davam ao Alê, mas por outro lado, ele também se sentia sozinho. Várias vezes me falou: Grazi, acaba o show e os caras saem fora correndo. Quem fica lá dando autógrafo falando com todo mundo até o fim sou eu. Eu sou o último a ir pra van. Sinto que muito mais é exigido de mim. A banda continuou com a sequência de shows pelo Brasil. O Alê estava com os nervos à flor da pele. E no meio de toda a tormenta, em julho de 2004, aconteceu a famigerada briga com o Marcelo Camelo, dos Los Hermanos. Muita gente acha que tudo aconteceu por uma única declaração do Camelo, que criticou o Charlie Brown Jr. pela participação numa campanha de refrigerante. Mas a verdade é que diversas vezes ele se referiu de forma negativa à banda. Em uma ocasião, os dois se encontraram na MTV, e naquele dia o Ale deixou claro que estava incomodado com isso. Algum tempo depois, o próprio Camelo ligou para ele dizendo que havia feito um novo comentário inconveniente, dessa vez para o Jornal do Brasil no Rio de Janeiro. Segundo o Alê, o Camelo tentou se justificar com argumentos nem um pouco convencionais. Aquele papo soou muito arrogante aos ouvidos do Alê. Desceu errado, o que obviamente apenas piorou a situação. O Alexandre contou tudo isso numa entrevista do programa Ensaio da TV Cultura, até que um dia as duas bandas estavam no aeroporto de Fortaleza, aguardando o embarque para um festival no Piauí. E os dois finalmente se encontraram. O Camelo veio com uma conversa estranha, tentando se explicar mais uma vez. E a prosa acabou virando uma discussão que terminou com o Alê dando uma cabeçada e um soco no rosto dele. A briga foi parar até no Fantástico, e Chorão era o vilão de toda a história. A confusão se tornou motivo de uma série de boicotes por parte de vários artistas e empresários, principalmente de bandas cariocas, causando o cancelamento de vários shows em festivais. Rolou uma campanha tipo: se o Charlie Brown estiver, a gente não vai. Sou contra qualquer tipo de agressão e acho que o Ale errou ao tomar essa atitude. Mas, segundo o juiz que cuidou do caso, ninguém era inocente. Anos depois, ele deu um veredito de culpa concorrente quando as duas partes dividem a responsabilidade pelo ocorrido. A imprensa sempre gostou de tratar o Ale como um eterno bad boy, e dessa vez não foi diferente. Ele se ressentia muito com isso, achava que não recebia o devido reconhecimento como artista, mas não conseguia enxergar que contribuía para aquela percepção. Mesmo com a banda estourada, shows maravilhosos e milhares de fãs conquistados, ele nunca se sentiu completamente aceito. Como resposta, às vezes subia no palco e assumia aquela postura desafiadora. Sou maloqueiro mesmo e não estou nem aí, falem o que quiserem, eu sou o que sou. Era um ponto de honra não mudar, não se transformar em algo que não acreditava, apenas para se encaixar em um determinado modelo de comportamento. Mas ele entendia a necessidade de manter uma boa relação com a mídia, sabia que as premiações eram importantes e que os programas como o Ensaio da TV Cultura e o Acústico MTV e o Domingão do Faustão eram imprescindíveis para o que ele queria alcançar. Em meio a tudo isso, o clima entre os integrantes da banda se deteriorava cada vez mais. As tensões aumentavam e surgiam conflitos o tempo todo.
Percebendo o que estava acontecendo, a EMI resolveu fazer um contrato separado para o Alê, garantindo que ele permanecesse na gravadora mesmo se a banda acabasse. Sem querer menosprezar o talento dos outros músicos, mas a EMI sabia de onde as letras saíam e resolveu se garantir. A novidade foi muito mal aceita pelos outros integrantes, que começaram a se sentir desvalorizados e a achar que o Alê estava levando grana por fora dos shows, o que nunca aconteceu. Não era mais possível continuar com as coisas daquele modo. Ainda havia o último show marcado para aquele ano, mas antes disso, Alê se reuniu com a banda para uma conversa definitiva. Seria o vai ou racha. O dia ficou marcado na minha memória. Lembro de estar em casa, entrar no banho, a água caindo na minha cabeça enquanto eu rezava e pedia a Deus: seja o que o Senhor quiser. Ao mesmo tempo que dizia aquelas palavras, eu me questionava: Graziela, você está mesmo preparada para o que Deus quiser? Vem pedreira. Como vai ser? E naquele momento percebi que eu deveria me esforçar muito para aceitar o que viesse e acreditar que a gente teria que seguir, fosse qual fosse o estado daquela reunião. Ia ser duro. Seríamos eu e ele novamente enfrentando tudo. Dito e feito. O Alê entrou em casa e disse: Grazi, acabou. O Alê não queria a separação do Charlie Brown Jr., mas já estava cansado de tantos desentendimentos. Se sentia em território inimigo, dentro da própria banda. Em dezembro, o grupo fez em São Paulo a última apresentação com aquela formação. O clima super tenso era palpável. Eu, que sempre costumava assistir os shows na lateral do palco, dessa vez decidi que queria ficar no gargarejo, bem na frente do Alexandre e passar toda a energia positiva que eu conseguisse. Olhando dali, dava para perceber como estava sendo difícil para ele entrar no palco naquela noite. Não tirei os olhos dele um minuto. Cantei junto todas as músicas. Bati palma, assoviei, pulei muito até o fim. Quando ele me via tão animada, vibrando na plateia, sorria e cantava para mim. Só nós sabíamos o que estava se passando, e a nossa cumplicidade silenciosa se fortalecia a cada verso que cantávamos um para o outro. Mesmo passando por uma crise tão contundente, a banda fez um puta show. O anúncio que o Marcão e o Champion e o Pelado estavam deixando o Charlie Brown veio no início de 2005. O motivo alegado era que existiam divergências contratuais. A notícia caiu como uma bomba na imprensa. Não demorou muito para que seguisse boatos absurdos e para que o Champignon começasse a dar entrevistas e declarações que insinuavam que a causa da saída de todos era porque o Alexandre recebia mais dinheiro do que o resto da banda. Eram acusações graves que trouxeram muitas consequências negativas para a nossa vida e dos nossos familiares. Parecia que o Alê estava com algum vírus extremamente contagioso. Ninguém queria ficar perto ou ter seu nome associado ao dele naquele momento. A fama de seu temperamento difícil justificava as teorias maldosas que circulavam descontroladas. Houve uma polarização imediata entre os fãs. Tinha a turma que apoiava o Champ, o Marcão e o Pelado, e outra que permaneceu fiel ao Alê. Vários shows previamente marcados foram cancelados pelos contratantes, mas não havia tempo para se lamentar. Obstinado que era, o Alê dizia que ninguém iria impedir o sonho dele de continuar. Mesmo muito abalado, no dia seguinte ao acontecido, ele já começava a planejar a nova formação do Charlie Brown. E o nome de Thiago Castanho foi o início de tudo. Eles se encontraram para conversar, e o Alê perguntou se ele toparia voltar. O Thiago não pensou duas vezes, e a partir daquele dia se tornou o homem de confiança do Alê nos assuntos da banda, além de principal parceiro de composições. Foi um período muito pesado. Lembro de um sábado à noite que estávamos nós dois em casa assistindo uma retrospectiva do VMA na MTV, quando ouvi uma pessoa gritando lá embaixo: E aí, chorão, ladrão filho da puta? Aquilo tinha virado rotina. Quase todo dia passava alguém de carro na nossa rua e gritava ofensas. Ele olhou para mim, não se segurou e começou a chorar no mesmo instante. O Alê me abraçava e dizia: Grazi, eu não mereço isso, eu não aguento mais. Se eu encontrar um filho da puta desse, nem sei o que eu faço. Tudo o que eu podia fazer era abraçá-lo de volta, o mais forte possível, e dizer: Calma, Tiri, que tudo passa, não precisamos fazer nada, a vida se encarrega, você vai ver. Em meio a tudo isso, a TV mostrava as apresentações do grupo americano Yeah Yeah Yeah, cantando uma de suas músicas mais famosas, Maps, que tem o verso Why the hell don't love you like I love you? Espere, eles não te amam como eu te amo.
Eu cantei isso para o Alê e ele de volta para mim. Essa canção ficou muito marcada na nossa história. E desde então, entre uma música e outra, ele sempre cantarolava esse verso para mim nos shows.